A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui, mais um domingo, para poder falar mais um pouco da Palavra de Deus. Eu convido agora os irmãos a buscarem agora a sua Bíblia, tiver com a Bíblia em mãos, ou até mesmo um celular com aplicativo, que seja, mas que acompanhem. O importante é acompanhar a Palavra de Deus à medida que for mencionado aqui, para gerar a sua própria reflexão também e o Espírito Santo falar conosco. Vou fazer uma breve oração para a gente continuar esse momento de palavra. Amém? Pai, eu te agradeço, ó Deus querido, sempre te agradecendo por a oportunidade de estar falando da Tua Palavra, estar compartilhando a revelação da Tua Palavra. Espírito Santo, me conduza agora neste momento, me usa como Tu queres, ó Deus querido, para que a Sua Palavra seja, ó Deus querido, permanente em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para falar e compartilhar a Palavra de Deus no que se refere ao tema Pedra na Rocha. E hoje, especificamente, estaremos falando aqui sobre a revelação de Cristo. Então, nós vimos que Pedro, ele se colocou como pecador na sua primeira aparição com Jesus Cristo. Assim que ele conheceu Jesus Cristo, ele já se reconheceu como pecador. E aí vimos também que ele teve uma passagem, um aprendizado sobre sua fé ao andar sobre as águas. E hoje agora a gente vai estar vendo aqui sobre como ele teve a revelação de Jesus Cristo e como que nós devemos ter a revelação de Jesus Cristo. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra aí, abrir a Bíblia, em Mateus 16, versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? E aí eu fico imaginando aquele silêncio ensurdecedor, e um e o outro olhando para cada um, para o outro, esperando qualquer um que levantasse a mão e falasse primeiro. Mas aí quem tomou a frente para poder dar a resposta foi Simão Pedro. E ele disse assim: o Senhor é o Cristo. Reparem que ele disse: o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi da carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Guarde isso agora, que a gente vai voltar a falar sobre isso, mas guarde esse último versículo. Não foi a carne e nem o sangue que revelou a você, foi o meu Pai que está nos céus. E aqui a gente vê que Pedro ainda não tinha uma revelação de quem Jesus Cristo era de verdade. Aliás, nem seus discípulos ainda tinham dúvidas de quem Jesus Cristo era de verdade. E olha, fazendo um breve resumo aqui, desde que Pedro teve seu primeiro encontro com Jesus Cristo naquele pescar de peixes, ele acompanhou Jesus Cristo fazendo milagres, acompanhou ele andando sobre as águas, acompanhou ele expulsando demônios e curando os enfermos. Mas mesmo assim ele ainda não tinha uma revelação de quem Cristo era. Eu fico imaginando, mas aí sou eu imaginando, a palavra não fala disso. Eu fico imaginando aqui se eles tinham como Jesus Cristo como um profeta, ou algo vindo, sabe, algo enviado por Deus, um homem assim como Isaías, assim como Elias, porque até que mesmo na palavra eles eram induzidos pela grande população, pela grande massa que achavam que ele era algum profeta, que achavam que ele era tipo um Isaías, e aí até o rei Herodes tinha algumas dúvidas de quem era Jesus Cristo, ele queria saber quem era Jesus Cristo. Olha só, lá no livro de Marcos, ele fala assim, no livro de Lucas, versículo 7, ele fala assim: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E outros ainda diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes então disse: Eu mandei decapitar João. Então quem é este a respeito do qual eu tenho ouvido tais coisas? E ele esforçava-se para vê-lo.
Então todos ali tinham uma dúvida de quem era Jesus Cristo de verdade. E eu fico imaginando que até os seus discípulos também tinham uma pequena dúvida de quem era Jesus Cristo de verdade. Até que Pedro teve uma revelação naquele momento. Ele teve uma ousadia de responder, se adiantar e falar: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que me espanta é que eles andavam com Jesus Cristo a todo instante, mas Jesus Cristo em momento nenhum os forçou a pensar dessa maneira. Muito pelo contrário, Jesus Cristo foi andando com eles, tendo ações, colocando ações e aí então eles foram tendo a revelação de Jesus Cristo ao longo do tempo. Isso não foi imposto. Por isso que aqui a palavra fala, não foi nem a carne e nem foi o sangue, mas foi o Pai que está nos céus. E aí você começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro e você vê pessoas, irmãos da nossa igreja, irmãos que convivem com você, que está fazendo a obra, mas ainda não tiveram a revelação de Jesus Cristo. Comungam com você, mas não tiveram a revelação de quem Jesus Cristo é de verdade. Assim como foi com Pedro e seus discípulos. Andavam com ele o tempo todo, mas não foi imposto a eles. E isso porque não sou eu, não é o pastor, não é nenhum outro irmão que vai fazer você ter a revelação de Jesus Cristo. Você só vai ter a revelação de Jesus Cristo quando você começar a mergulhar, conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. Então a frase que fica ecoando em meu coração é: não basta só conhecer, você tem que ter a revelação. Oséias 6,3 ele diz que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. E aí eu me coloco essa palavra nos dias de hoje. Temos que prosseguir a conhecer a Jesus Cristo até que a sua revelação venha do altos céus, para saber quem é Jesus Cristo de verdade em nossas vidas e como podemos viver Jesus Cristo. É aí que está a grande chave, viver Jesus Cristo. A partir do momento que nós temos a revelação de Jesus Cristo, começamos a viver Jesus Cristo. Não viver debaixo das leis, mas viver a Cristo. E viver Cristo é obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, porque você está começando a viver Cristo e a ter uma revelação de Cristo. Sabe o que me impressiona? Eu vou ler aqui uma passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Quando Jesus Cristo estava expulsando os demônios, e olha o que ele falou: o que você quer conosco, Jesus, o Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Está vendo que até os demônios temiam Jesus Cristo, os demônios sabiam quem era Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ele não saía falando para todo mundo quem ele era de verdade. Ele esperava com que todos em sua volta tivessem a plenitude do conhecimento dele. Ele esperava que a revelação viesse do altos céus a partir do momento que você vai comungando com Jesus Cristo, andando com ele, vivendo Jesus Cristo. E aí, o nosso desafio hoje é viver Jesus Cristo. Quando vivemos Jesus Cristo, nós temos a plenitude de quem Ele é, aí sim consigamos ter a revelação e viver Ele, e obedecer a Sua palavra. Até mesmo na Sua palavra Ele diz, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, para eu guardar os mandamentos, é preciso que eu comece a viver Jesus Cristo, a ter a revelação de quem Ele é. Repare que ninguém ainda conhecia Jesus Cristo de verdade. Ninguém ainda. Até que Pedro levantou a sua mão e falou, eu sou o Cristo. A evolução de Pedro é algo que me impressiona muito. Desde o primeiro encontro de Jesus Cristo com Pedro, ele se coloca na posição de pecador e fala, se afaste-se de mim. E aí logo em seguida a sua fé é desafiada. Mas a sua fé não do que ele pode fazer, mas sim o que Cristo pode fazer em nossas vidas. E aí ele foi tendo uma revelação mediante ao conhecer Jesus Cristo. Oséias 6,3 repetindo, ele fala que temos que prosseguir em conhecer o Senhor. E foi isso que Pedro fez. Foi andando com ele, andando até que a sua revelação veio do altos céus. Então que possamos viver Jesus Cristo para poder praticar a sua palavra e assim obedecer naturalmente, que foi isso que Jesus Cristo fez. Deixou que nós conheçamos a Ele na sua plenitude para que possamos aí viver Jesus Cristo.
essa palavra e a vida de Pedro continua me impressionando. É por isso que estamos fazendo essa reflexão, estamos fazendo esse tema aqui, essa série de mensagens sobre a vida de Pedro, como ele se tornou um cristão convicto. E até agora aqui, ele já está fazendo algo impressionante, mudando as nossas vidas. Porque temos que ainda prosseguir em conhecer Jesus Cristo, assim nesse processo que Pedro está fazendo. Porque até então, teremos que para que possamos ter a revelação de Jesus Cristo. Então, não basta conhecê-lo, temos que ter a revelação. Busque conhecer quem era Jesus, quem é Jesus e quem sempre será Jesus, ou seja, ou melhor ainda, quem é Jesus em sua vida hoje. Quem é Cristo em sua vida hoje? Você está vivendo Jesus Cristo hoje? E aí, essas passagens que foram mencionadas aqui têm uma clareza enorme e esse questionamento fica aqui conosco para uma reflexão. Estamos vivendo Jesus Cristo como deveria? Nós temos a revelação de Jesus Cristo a todos os dias. Então a nossa transformação é diária. E aí sim conseguimos conhecer Jesus Cristo de verdade. Então, essa reflexão aqui de hoje, mais uma etapa de Pedro para nossas vidas aqui, para que possamos estar sempre prosseguindo em conhecer Jesus Cristo. Vou fazer uma oração agora, porque o nosso desafio é ter a revelação de Jesus Cristo, é viver Jesus Cristo. Não basta só conhecer, de ouvir falar. Temos que ter a revelação de quem Ele é. E a sua palavra fala, aquele que crê em mim, for batizado e será salvo, e fará sinais de maravilhas. E aí sim, nós poderemos fazer sinais de maravilhas, assim, coisas grandes, assim como Ele fez, ou maiores ainda. Amém? Vamos lá, vamos ficar com esse desafio de vivermos Cristo a todos os dias. Vou fazer uma oração para a gente fechar esse momento maravilhoso. Deus soberano, muito obrigado por o Senhor revelar a nossa palavra, essa palavra vinda do altos céus, ó Deus. Que o Senhor faça com que essa palavra fique em nossos corações para que possamos praticar, ó Deus querido, e viver o Teu Filho amado a todos os dias, ó Pai. A que possamos caminhar e exercer, ó Deus querido, a Sua palavra e pregar o Seu Evangelho de transformação e de vida, ó Pai, e debaixo do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que essa palavra aqui sirva de reflexão para todos que estão ouvindo, ó Deus querido, que o Senhor possa revelar a Tua palavra para cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.